Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos lá no livro didático e a gente vai falar um pouquinho sobre as orações subordinadas, a subjetiva e a predicativa, né? Quando elas têm função de substantivo aí para a oração principal. Esse conteúdo ele vai estar nas páginas 39 até a página 44 da apostila de vocês. Então, para vocês já irem se organizando aí, pegando o material de vocês, tá? Lá na página 39, então, ele traz para nós um anúncio, né? Traz um anúncio aí sobre a questão do desmatamento. Então, ele diz assim, que a gente já estudou anteriormente que as frases, as orações, elas podem exercer uma função sintática de uma outra frase, né? Então, no período composto, toda uma frase pode ter uma função sintática, ou seja, sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, certo? Então, no período composto, né? Então, o período simples é quando eu tenho uma frase apenas, e no período composto eu tenho mais de uma frase, certo? A gente vai ver aí algumas particularidades dessas frases aqui, tá bom? Desse tipo de oração aqui. Então, vamos lá. Vocês têm, então, um texto, né? Um anúncio aí, né? E o título desse anúncio é Os sinais são preocupantes. Então, ele tem uma mata e a ilustração, né? Digamos assim, de uma motosserra. Então, ele fala aqui um pouquinho sobre o texto multimodal, que são o texto que mostra aí várias formas, né? O texto verbal e o texto não verbal, que ele utiliza de vários recursos linguísticos para passar uma mensagem, certo? Então, vocês podem ler o texto aqui também, depois com calma, né? Vocês vão olhar aqui, então, tá? Quais são as alternativas corretas com relação à interpretação desse texto, né? Então, ele diz que o texto multimodal ele é constituído por elementos visuais e verbais, certo? Analise como se dão essas relações no anúncio lido, ou seja, como é a relação do texto verbal e do texto não verbal nesse anúncio, tá? E vocês vão ver aí quais alternativas que vão estar corretas. Interpretação, tá? Existem várias imagens reais que poderiam ilustrar esse anúncio. No entanto, ele se utilizou de uma outra forma de imagem, né? Por que vocês imaginam que a pessoa que fez, né, que o autor desse anúncio utilizou essa escolha? Né? Não utilizou uma imagem real como essa que nós temos aqui, uma imagem real de um desmatamento, e sim aquela forma, tá? Na imagem do anúncio que nós vemos, ele ocorre uma metonímia. A metonímia, na verdade, ela é uma figura de linguagem, mas nesse caso ela foi utilizada como uma figura visual aí. O que é a metonímia? É quando eu utilizo, no caso ali foi utilizado uma figura que tem relação com o assunto que está sendo discutido. No caso, a figura é a motosserra, que tem uma relação aí, digamos assim, próxima, né? Direta com o desmatamento, certo? Qual é a relação, né, entre esses dois elementos, entre a figura que foi colocada e o assunto, que seria o desmatamento, certo? Próximo exercício. O título do anúncio é formado por um período simples. Então, o que diferencia um período simples e um período composto? É a questão da utilização dos verbos. Para o período ser simples, ele precisa ter apenas uma forma verbal, né? Um verbo ou uma locução. Então, ele pede para que vocês coloquem qual que é o sujeito desse período e qual que é o predicado. E depois, para que você diga qual que é o núcleo do sujeito e qual que é o núcleo desse predicado. Qual que é o período que nós estamos analisando? O período que nós estamos analisando é o título do anúncio, que é qual? Os sinais são preocupantes, tá? Só para que vocês visualizem aí para na hora de responder, tá ok? Então, vamos lá. Na letra, aqui ainda tem uma perguntinha antes da letra C, tá? Depois que vocês analisaram aí o período, né? Esse predicado desse período, ele é um predicado verbal ou nominal? Então, o predicado que vocês responderam aqui na letra A, ele é um predicado nominal ou um predicado verbal? Por quê? Tem que responder ali também.
Qual é a função sintática da palavra preocupantes nessa frase que vocês colocaram aqui? Sujeito, objeto direto ou predicativo do sujeito? Tá bom? Para responder as próximas questões, vocês vão ler aquele texto que faz, digamos assim, é o corpo do texto do anúncio, né? É aquele texto que tem mais abaixo ali da imagem. Aí ele diz assim, que esse texto estabelece a relação entre o desmatamento das florestas e o quê? A mineração, a agropecuária ou a agricultura, certo? Uma das três. Aí vocês têm um trecho, né? Aqui e no mundo, todos os consumidores já deram o recado. A que se refere essa palavra destacada? Ou seja, a que se refere esse aqui? A que lugar ou a que contexto que está se referindo, certo? Para vocês, é interpretativo também, né? Para vocês interpretarem o texto ali, o corpo do texto, né? O corpo do texto tem uma função argumentativa, né? Que estratégia, ou seja, que argumentos foram utilizados nesse caso? Argumentos da autoridade, dados estatísticos, sabe? Aqueles que a gente já aprendeu. Então, quais desses foram utilizados ali nesse texto? O slogan. O que é o slogan? É aquela frase curta, né? Que tem relação com o tema, que nesse caso é desmatamento zero, futuro do Brasil. Está relacionado à ideia exposta em que parte do corpo? É do corpo do texto. Em que lugar que está exposto isso? O slogan, né? Depois vocês têm dois períodos, né? O período número 1, o desmatamento das florestas brasileiras é preocupante. E no período número 2, é preocupante que as florestas brasileiras sejam desmatadas, certo? Qual é a função dos trechos destacados no número 1 e no número 2? Eles têm funções diferentes nas duas frases, tá? Qual que é essa função? Qual que é a função do trecho no 1 e no 2? Certo? Letra B. Qual dos dois períodos é composto? Qual dos dois períodos é composto? Certo? Para o período ser composto, ele precisa ter mais de um verbo, né? Tem que ter duas orações aí. E vocês vão justificar a resposta de vocês, tá certo? Então, vamos para frente aí, né? Aqui ele traz para nós uma breve explicação, né? Uma retomada da diferença entre o período ser formado por coordenação ou por subordinação. Então, vamos lá. Primeiro, para ser um período, para ser considerado um período, essa frase, esse sintagma aí, esse bloco, né, de sentido, ele precisa necessariamente ter pelo menos um verbo. Para ele ser um período composto, ele precisa ter pelo menos 2 blocos de sentido com um verbo cada um, no mínimo, né? Para ele ser um período composto por coordenação. Então, vamos lá. Na coordenação, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, elas têm sentido completo e sintaticamente, ou seja, elas possuem todos os elementos que a oração precisa ter, cada uma tem os seus elementos, uma não depende da outra. E vocês têm um exemplo. Acesse o nosso site, onde eu tenho sujeito oculto, que é você, o verbo transitivo direto, que é acesse, e o complemento desse verbo, que é o qual? Nosso site. Então, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Eu tenho todos os elementos sintáticos para que a minha frase ela seja completa. Ela não dependa de outra frase para ter significado, certo? E eu tenho também a outra frase, então. Conheça nosso trabalho. Eu também tenho sintaticamente completa. Conheça, apesar do sujeito não estar ali escrito, ele é um sujeito oculto, né? Mas eu consigo identificar. Eu tenho o verbo transitivo direto, que é o conheça, e eu tenho o complemento, que também é objeto direto, lembra? Verbo transitivo direto, objeto direto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Que no caso aqui o complemento seria nosso trabalho. Então, aqui eu tenho 2 orações, eu tenho 2 frases que têm todos os elementos, cada uma tem os seus elementos, uma não precisa de elemento da outra, nem elemento sintático, nem elemento de significação, tá bom?
Então, elas são independentes. As duas podem existir sozinhas, separadas, e quando eu junto uma à outra, elas se complementam na questão do significado, mas elas continuam tendo sentido sozinhas. Por isso que eu digo coordenadas, certo? Vamos para a subordinação, então. Na subordinação, uma oração, que é chamada de oração subordinada, ela funciona como um termo sintático da outra. Então, essa outra, que é a chamada principal, ela precisa aí, né? A subordinada precisa de um termo que está na oração principal, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, você sabia que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado? Então, veja que eu tenho você sabia, eu tenho o sujeito e o verbo. Então, eu tenho sujeito, que é o sujeito simples, e verbo transitivo direto. O que me falta nesta oração principal? Qual é o sentido? Qual é o elemento sintático? Se eu tenho um verbo transitivo direto, significa que esse verbo ele vai precisar de um complemento sem preposição. Onde está esse complemento sem preposição? Está na oração principal? Não está na oração principal. Está onde? Na oração subordinada, certo? Então, toda esta frase, toda esta oração aqui vai ter a função de objeto direto para a oração principal. Veja que nas orações subordinadas, elas não têm significado completo. Uma depende da outra para que tenha sentido e para que tenha todos os elementos sintáticos, certo? Então, vamos lá. Depois que fizemos essa explanação, né, que a gente relembrou aí esses conceitos, vocês vão dizer que se o período que está composto lá no exercício anterior, ele é formado por coordenação ou por subordinação? Então, vamos lá. Como que ele é formado? Subordinação ou coordenação? Relembrando os conceitos aí, vocês conseguem identificar. Em qual caso a parte destacada não é, a parte destacada, que no caso é preocupante, é a oração principal, né? No 1 ou no 2, tá? Vocês têm as duas frases ali. Descreva qual é a estrutura de preocupante, ou seja, o é o quê? Que tipo de verbo? E preocupante é o quê? Tá? O verbo da oração é preocupante está flexionado na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Ou seja, esse é preocupante, eu não tenho um sujeito escrito aí, né? Mas eu poderia colocar um sujeito anterior ao verbo. Esse sujeito, ele seria a primeira, ou a segunda, ou a terceira pessoa do singular ou do plural. Certo? É isso que vocês têm que colocar ali. Vamos para frente, então. A letra G. Que palavra liga as orações nesse período composto? A palavra que liga as orações no período composto são as conjunções, certo? Então, tem que ver aí que conjunção que é essa. Que palavra que vai ligar essa frase à outra, tá? Próximo. Entre as orações subordinadas que estão destacadas nas frases, qual delas exerce a função de sujeito? Eu gosto sempre de destacar com vocês o seguinte: a primeira coisa que eu preciso fazer em qualquer análise, para ficar mais fácil, é eu destacar, eu encontrar aí o verbo da frase. Encontrei o verbo, identifiquei o verbo da frase, eu pergunto quem ou o que faz essa ação. Desta resposta, eu identifico o sujeito da minha oração, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Então, ele está perguntando qual dessas frases que estão destacadas, a frase toda tem função de sujeito para a frase que não está destacada, para a frase principal, tá? Isso é o que vocês vão fazer. Vamos lá. O exercício número 38. Como a oração subordinada substantiva subjetiva funciona como sujeito da oração principal, podem grifar isso para vocês lembrarem. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos lá. Oração por quê?
porque é um bloco de sentido em que eu tenho um verbo. Subordinada por quê? Porque eu tenho duas orações em que uma depende da outra para ter significado, para ter termo sintático completo. Substantiva por quê? Porque toda esta oração, ela tem a mesma função que o substantivo teria no período simples, ou seja, quando eu estou falando de uma frase com um verbo apenas. Então, ela teria a mesma função que um substantivo teria se fosse um período simples. Subjetiva por quê? Porque toda esta frase que tem a mesma função de um substantivo no período simples, tem a função de quê? Tem a função de sujeito, tá? Evidentemente, se eu tenho uma oração subordinada que tem função de sujeito, esse sujeito, ou seja, esse termo, ele não pode estar na oração principal. Ou seja, o que vai faltar na oração principal? Vai faltar o sujeito. Aonde que está esse sujeito que não está na oração principal? Está na oração subordinada, ou seja, está naquela outra oração que depende também dessa para ter sentido, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão assinalar a alternativa em que a oração que está destacada é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, em qual dessas frases que eu tenho aqui, essa frase destacada tem função de sujeito para a frase anterior, tá? Então, o que eu preciso achar? Eu preciso achar a frase que não tem sujeito e que a frase destacada tem essa função, ok? Aqui, gente, a gente tem um quadro, eu gosto bastante desse formato, digamos assim, porque ele é como se fosse um resumo visual, né? Ele traz as informações mais importantes, assim, de uma forma bem sintética, de uma forma bem resumida, que a gente consegue olhar ali e identificar, tá? Então, ele traz aqui para nós um período formado por oração principal e oração subordinada, substantiva, subjetiva, apresenta as seguintes características. Então, gente, isso aqui é super importante para a gente relembrar. Primeiro, a oração subordinada vem após a oração principal. Então, a oração subordinada é a segunda oração. Segundo, qual é a segunda característica? Ela não pode ter sujeito na oração principal. Terceira, não pode haver sinal de pontuação entre as duas orações. Então, as duas orações elas não estão separadas por pontuação nenhuma, tá? O que acontece? O que tem ali entre as duas? A conjunção, aquela palavrinha que liga uma a outra, tá bom? Aí aqui vocês têm. Letra A. É importante que todos cheguem cedo. Então, eu tenho o verbo de ligação, que é o é. Eu tenho o predicativo, que é o importante. O predicativo é o quê? É essa característica, né? Essa qualidade, vamos dizer assim. Vamos colocar característica que é melhor. Essa característica que está sendo ligada ao sujeito através do verbo de ligação, certo? Que todos cheguem cedo. Então, essa aqui é uma oração subjetiva, certo? Então, não tem sujeito lá. Onde que está o sujeito? Está na oração subordinada. Letra B. Foi decidido ou decidiu-se que não haveria reunião. Então, aqui ele coloca para nós a voz passiva, analítica ou sintética. A gente sabe que existem duas vozes quando a gente fala de voz verbal, né? Quando o sujeito da frase faz a ação e quando ele sofre a ação. Quando o sujeito faz a ação, ele é sujeito ativo, ou seja, a voz verbal da frase é voz ativa. Quando o sujeito da minha frase sofre a ação, a gente diz que o sujeito, a voz verbal, é voz passiva, tá? Por isso que diz aqui voz passiva, porque foi decidido, o sujeito da frase vai sofrer a ação da decisão. Por que voz passiva analítica? Porque eu tenho duas formas verbais aqui, tá? Analítica, eu costumo dizer assim para a gente lembrar. Voz passiva analítica, analítica. Duas, vamos dividir em dois aí. Então, dois verbos. E voz passiva sintética é quando ao invés de dois verbos, eu utilizo um e utilizo esse C aqui a gente chama de partícula apassivadora. É quando a partir dessa palavrinha pequenininha eu torno o verbo na voz passiva, tá? O que decidiu-se? Quem decidiu que não haveria reunião? Oração subjetiva, tá? E o último exemplo. Parece que vai chover.
Então, parece é o verbo principal, o verbo da minha oração principal, e que vai chover é a minha oração subjetiva, tá? Nesse caso, o verbo parecer ocorre somente na terceira pessoa do singular. Então, quando eu estiver tratando de fenômeno da natureza, o parecer só vai. O verbo parecer só vai ser utilizado na terceira pessoa do singular. Primeira pessoa eu, segunda ele, primeira pessoa eu, segunda tu, terceira ele ou ela. Tá bom? Vamos para frente, então. Na página 43. Vocês têm aqui uma frase, né? Duas, aliás. Vocês vão primeiro separar as orações que compõem o título. O que tem que ter em cada oração? Verbo. Aí vocês vão, na letra B, copiar a oração principal e indicar os termos. Qual que é a oração principal? Vocês vão copiar ali e dizer... Tem sujeito, tem verbo e tem complemento, tá bom? Ou se tem, né, todos esses termos. Como se classifica o verbo dessa oração? Ele é verbo intransitivo, não precisa de complemento, verbo transitivo precisa de complemento, ou ele é verbo de ligação, quando ele liga uma característica a esse sujeito da frase. Que função exerce a oração subordinada no título? Ou seja, o que falta para a oração principal que a oração subordinada faz essa função? Aí aqui, de acordo com essa função, vocês vão classificar essa oração subordinada, né? Se falta o sujeito, ela é classificada como? Por exemplo, que é o que a gente está vendo, né? Qual que é a classificação? Oração subordinada, se for, no caso, o sujeito, né? Oração, porque tem os verbos ali, né? Subordinada, porque eu tenho um período composto aí. Subjetiva, porque ela tá fazendo a função do substantivo. E daí? Como que termina essa classificação? Para vocês colocarem ali. Então, vamos lá. Aqui também tem um esquema aqui, um resumo, digamos assim, né? Um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva predicativa apresenta as seguintes características. Veja que nós vimos a oração subordinada substantiva subjetiva, quando me falta o sujeito da frase. E agora nós vamos ver a oração subordinada substantiva predicativa. O que tem que ter para ser essa oração subordinada substantiva predicativa? Primeiro, o verbo da oração principal deve ser verbo de ligação. Depois, não pode haver predicativo na oração principal, ou seja, eu tenho o verbo de ligação, mas eu não tenho a característica que esse verbo liga ao sujeito. E não pode haver pontuação entre as orações, tá? Então, eu tenho aqui o importante, veja que eu tenho sujeito. Então, para mim poder descartar uma classificação e outra, se a oração subordinada subjetiva me falta sujeito, e nesse caso tem sujeito, não é. Tem verbo de ligação? Opa, tem verbo de ligação. O complemento, ou seja, a característica que esse verbo de ligação está ligando, está colocando ali, está na oração principal? Não está. Então, qual que é a função dessa oração subordinada? Oração subordinada, porque ela vai fazer uma função para a oração principal. Substantiva, porque essa função é a mesma função de um substantivo, né? E por que predicativa? Porque ela tem a mesma função do predicativo do sujeito. Porque eu tenho um verbo de ligação, então toda essa frase é só uma característica do sujeito, tá? Assim, gente, ele é complexo, vamos dizer assim, mas ele não é difícil, né? Ele tem, assim, regrinhas que a gente precisa ficar bem atento para conseguir aí chegar a uma conclusão, mas ele não, depois que a gente pega o fio da meada, ele é bem tranquilo, vocês vão ver. O exercício número 40, né? Vocês têm aqui a frase 1 e a frase 2. Daí vocês precisam analisar e dizer se essas frases, elas apresentam a mesma classificação, tá? Se elas são a mesma coisa ou não. Nós vamos falar um pouquinho também, aqui na página 44, sobre as orações subordinadas reduzidas, certo? Tem algumas perguntas para a gente responder para chegar lá na conclusão das orações subordinadas reduzidas, tá?
Primeiro, quais orações formam o primeiro período do texto? Tá? Então, o que sinaliza para mim que termina um período e começa outro? A utilização do ponto final. Então, até o primeiro ponto final, é o primeiro período do texto. Então, vocês precisam colocar aqui quais são as orações. Vocês vão escrever quais são as orações que estão presentes nesse primeiro período. Depois, vocês vão escrever na letra B vocês vão copiar a oração principal e vão dizer qual é a estrutura dessa oração principal. Então, se tem sujeito, se tem verbo, se tem complemento, tá? Qual que é a estrutura dessa oração? E a letra C, que função exerce a oração subordinada nesse período? Então, nós já sabemos que tem uma oração principal e tem uma oração subordinada. Qual que é a função dessa oração subordinada? Ela é substantiva ou predicativa, tá? Até porque são essas as duas qualificações que nós estamos estudando, né? Então, ou é uma ou é outra. Letra D. Existe uma conjunção ligando a oração subordinada à principal? Tem uma palavra que liga a oração subordinada à oração principal? Se sim, a qual é? E se não, né? O verbo da oração principal está flexionado? O verbo da oração ele está flexionado ou ele está no infinitivo? Ou seja, ou ele está sem conjugar? E daí vocês vão classificar a oração subordinada do período. Ou seja, lá naquele período que vocês escreveram, que vocês colocaram ali, vocês vão classificar que tipo que é essa oração subordinada, tá? Então, aqui, vocês precisam, antes de responder essas últimas três, a gente precisa retornar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. As orações subordinadas, substantivas, subjetivas e predicativas, então as duas, tanto aquela que tem função de sujeito, que é a subjetiva, quanto aquela que tem função de predicativo, elas podem ser reduzidas. O que significa isso? Em que para mim ligar a oração principal à oração subordinada, não tem conjunção, tá? Então, a primeira regra para essa minha oração subordinada ser reduzida é que não tem conjunção ligando uma à outra, tá? A segunda regra é que o verbo da oração está no infinitivo. Então, como que eu sei que a oração subordinada que eu estou analisando, ela é reduzida? Tá? Como que eu sei isso? Primeiro, não tem conjunção, ligando a oração principal a essa oração subordinada. Não tem aquela palavrinha entre as duas frases ali para ligar uma a outra. E segundo, o verbo da oração, ele está no infinitivo, ou seja, ele está sem conjugar. Por exemplo, amar, correr, dormir, tá? Essas são as duas características da oração subordinada, tanto a substantiva predicativa quanto a substantiva subjetiva, para ela ser reduzida, tá bom? Não se preocupem que nós vamos fazer exercícios lá no caderno de atividades também sobre essa estrutura, digamos assim, das orações subordinadas, substantivas, predicativas e subjetivas, tá certo, gente? Então, nós encerramos com esses exercícios aqui até na página 44, a nossa aula de hoje. Seria bem importante que vocês tentassem pelo menos resolver, me mandassem aí as resoluções, né? Qualquer dúvida, gente, seria imprescindível que vocês tirassem nesse momento, tá? Não fiquem com dúvida, não tenham vergonha, não tenham medo de passar para o professor, de pedir ajuda, tá? Até porque, assim, por mais que nós estejamos distantes nesse momento, a gente tem aí uma forma de conversar, que seria o canal do WhatsApp que foi disponibilizado para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato. Não entendeu? Não tem problema, gente. O professor está aqui para tentar auxiliar vocês nesse momento, tá bom? Então, tentem responder o que vocês conseguirem, o que vocês não conseguirem, peçam ajuda. Me mandem que eu aguardo as atividades de vocês, tá ok? Tenham um bom descanso, que daí na próxima semana nós continuamos com os nossos conteúdos. Fiquem bem, até a próxima aula.